Boa noite a todos. Hoje vamos começar mais uma live do projeto aqui da Diretoria de Imprensa da PAMAGES sobre os casos midiáticos e o Poder Judiciário. Já fizemos 8 lives, hoje é mais uma delas, com uma convidada muito especial, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Se você ainda não assistiu as outras, convido a entrar aí na página da PAMAGES para assistir. Esse projeto é muito importante, porque eu acho que ele mostra um pouco como é a interação, não é? Entre judiciário e imprensa, como a imprensa pode sim trabalhar a favor do judiciário, levando informação para as pessoas, e como nós, operadores do direito, podemos utilizar, não é, mais esse canal para chegar perto das pessoas, para informar, para, de alguma forma, fazer essa comunicação, porque o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas não entendem a nossa linguagem, não entendem do que nós estamos falando, e quando nós, juízes, não falamos, e muitas vezes nós não podemos falar, porque a lei orgânica da magistratura nos impede, outros interlocutores vão falar. E não vão falar da forma, talvez, como nós gostaríamos, da forma mais adequada, da forma mais isenta. Obviamente que quando nós falamos em qualquer comunicação com a imprensa, sempre é de acordo com a lei orgânica da magistratura, não é? Um juiz nunca vai poder falar sobre processo em andamento, jamais vai poder dar opinião sobre processos de outros colegas, ou sobre outros colegas, ou sobre ministros, não é mesmo? Hoje em dia está muito na moda isso. Acho que, não sei se a doutora Gabriela já está aqui ou não. Ah, está sim. Estou mandando a... Estava aguardando para ver se ela aparecia aqui. Vamos ver se ela recebeu. Ah, olha só. Estava fazendo suspense. Todo mundo já sabia que era você. Eu falei que hoje a convidada era especialíssima, mas não falei seu nome. Vai que algum desavisado entrou aqui sem saber, impacto, assim, da sua imagem aqui conosco. É um prazer. Pode falar, Gabriela. Imagina, a honra é toda minha, o prazer é todo meu. É sempre para mim, um ato de muita emoção fazer parte de qualquer coisa da PAMAGES, do Poder Judiciário, porque eu cresci na PAMAGES, meu pai faz parte do Poder Judiciário já há algum tempo, meus irmãos, então tenho uma grande admiração, respeito, e meus melhores amigos são juízes. Ai, que beleza. Bom, a sua irmã é uma das juízas que eu mais admiro no mundo, assim, do meu concurso, já trabalhei com ela, uma pessoa maravilhosa, então, realmente, da sua família só tenho boas referências e coisas boas a dizer, que é a Maria Domitila, não é? Eu acho que muita gente aqui conhece também, que faz um trabalho maravilhoso, inclusive na área que você atua também, né? A Domitila foi uma das primeiras mulheres aqui do Judiciário a batalhar para que nós tivéssemos as varas de violência doméstica, enfim, um trabalho maravilhoso. Mas, para a gente começar, queria que você falasse um pouco de você, se apresentasse. Eu imagino que todo mundo jamais te conhece, mas eu sempre peço para os convidados falarem um pouco sobre si, porque eu acho que ninguém melhor do que a própria pessoa para falar o que acha importante sobre ela mesma. Então, se você puder começar falando sobre você, os projetos que você desenvolve, realiza, enfim. Falo sim. Primeiro, eu só queria registrar, Carol, que a recíproca é verdadeira. Toda a minha família te admira, te respeita, acompanha seu trabalho, a gente gosta muito de você. Em relação à Domitila, não preciso falar, conforme a gente disse essa semana que foi aniversário dela, ela é unanimidade. Uma grande amiga, uma excelente irmã, filha, mãe, então ela é um exemplo para a gente e um orgulho para toda a nossa família. Bom, meu nome é Gabriela Mansur, eu sou promotora de justiça há 18 anos, completo 18 anos agora no dia 12 de setembro, 18 anos de carreira. Atuo no combate à violência contra a mulher já há algum tempo. Aliás, eu ingressei no Ministério Público já com essa missão, com esse propósito. Atualmente, eu atuo no Conselho Nacional do Ministério Público,
nas funções da Ouvidoria das Mulheres, da Ouvidoria Nacional do Ministério Público, fazendo toda essa parte de recebimento de denúncias sobre lesões a direitos humanos das mulheres, os encaminhamentos necessários, como também a sugestão de parcerias, desenvolvimento de políticas públicas que possa melhorar a proteção e defesa dos direitos das mulheres e a promoção dos nossos direitos também. Sou mãe de 3 filhos, a Camila, o Felipe e o Arthur, e também tenho aí um trabalho com o terceiro setor. Eu tenho um instituto, o Instituto Justiça de Saia, que desenvolve alguns projetos já há algum tempo. O projeto Tempo de Despertar, que é a ressocialização do agressor, que é um projeto muito importante, e a gente pode também falar um pouco dele, se você achar interessante. Nós temos o projeto Tem Saída, que é o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, a geração de renda. Nós temos o projeto Justiceiras, que é um projeto criado durante a pandemia, mas que está revolucionando a forma de atender as mulheres vítimas de violência. É um trabalho de voluntariado para prestar toda a assistência multidisciplinar às vítimas de violência doméstica e familiar e todas as formas de violência contra a mulher. Nós temos o projeto Movimento pela Mulher, que está um pouco parado pela pandemia, que é o desenvolvimento de esporte, atividade física, qualidade de vida para as mulheres se empoderarem, se fortalecerem e saírem da violência, que é a prática da corrida. Eu gosto de correr, então eu trouxe o meu hobby também para esse combate à violência contra a mulher, para a união de mulheres. E também agora nós acabamos de lançar o projeto Políticas de Saia, que ele tem 3 pilares. Um é uma pesquisa para nós mapearmos e traçarmos um diagnóstico sobre o cenário da mulher na política brasileira. Não só a mulher candidata ou eleita, mas também a eleitora, em quem que ela vota, o que ela procura saber, o que é importante para ela na decisão do seu voto, também por que elas nunca se candidataram, se elas têm interesse em se candidatar, e se, quando candidatas, tiveram toda a assessoria do partido político, se elas sofreram violência política, e também quando, no exercício do mandato, se eleitas. Qual é o cenário, qual é o contexto delas neste momento tão importante para a democracia. Depois nós temos aí a abertura do canal de denúncias, que o Justiceiras vai receber as denúncias de violência política contra as mulheres, o que foi muito importante e foi uma coincidência, porque foi paralelo à sanção da lei que criminalizou a violência política contra as mulheres. E, por fim, também nós vamos ter o trabalho de voluntariado de mulheres que querem apoiar outras mulheres nessa seara política, para que elas tenham apoio, orientação e um encaminhamento para projetos paralelos e parceiros para fazer a capacitação das mulheres na política. Então, esse é um pouco do meu perfil, e eu amo o que eu faço, eu amo ser promotora de justiça, é muito mais do que uma profissão, de uma carreira, é o meu coração que bate todos os dias, de emoção, de vontade, e também esse meu comprometimento com as mulheres brasileiras e com toda a sociedade civil no combate à violência contra a mulher e, de uma forma geral, a promoção da justiça. É o que eu sinto na magistratura, é muito bom, não é? Quando a gente trabalha com a nossa vocação, com o que a gente gosta. Eu imagino que você já deve ter falado isso milhares de vezes, mas principalmente para nós, né, que estamos aqui do lado de cá, eu fico imaginando como foi para uma promotora de justiça, não é, lá atrás, começar efetivamente todos esses projetos. Eu não sei como é no Ministério Público. Na magistratura, eu vi a batalha, né, que a Domitila mesmo teve para conseguir o que a gente conseguiu até hoje em relação à violência doméstica. Foi fácil para você essas bandeiras? Como é que foi para você começar com tudo isso? Porque é inédito, né? Foi uma coisa inovadora. A gente não tem muitas essas iniciativas. Bom, nós temos aí duas questões. Primeiro, a questão institucional, da necessidade de conscientização da nossa instituição para o investimento, para o desenvolvimento de uma gestão que priorize o combate à violência contra a mulher. Então, nós temos aí a necessidade da especialização das promotorias, nós temos a necessidade de investimento em equipe técnica, no desenvolvimento de projetos institucionais. E isso tudo é muito difícil, Carol. Foi muito difícil e continua sendo. Não foi só eu que desenvolvi esses projetos, tampouco despertei essa necessidade de investimento da gestão no combate à violência contra a mulher. Acho que foi um grupo de mulheres, aqui eu cito a Valéria Scarance, eu cito a Silvia Chaquian, que são colegas, entre outras, a Fabiola Sucasas.
também a Juliana Gentil, a Nathalie, são colegas que sempre estiveram à frente dessa questão. Mas é uma luta, é muito difícil e continua sendo, porque nós temos aí um alto número de processos, um grande número de processos nas promotorias, com pouca estrutura, muitas vezes. E nem todo mundo gosta dessa matéria. E acaba tendo, sim, e aí eu estou falando por mim, não estou falando pelas colegas, acaba tendo uma discriminação com as mulheres que trabalham com esse tema. Não sei por quê, é algo que parece que incomoda. Parece que a gente está fazendo algo que tem menor importância para a sociedade e para a instituição. Mas isso nunca me abalou, porque eu sei a gravidade. O lugar de fala, quando nós falamos sobre isso, é o lugar da mulher, que já sentiu a vergonha, já sentiu a dor da violência, já sentiu a liberdade tolhida, já se sentiu censurada, já sentiu que a sua voz não é ouvida. Isso como uma promotora. Imagine uma mulher que não tem tanto acesso à informação, tanto acesso ao sistema de justiça. Então, nós temos essa questão institucional. Mas, aos poucos, eu não posso me queixar da gestão do Ministério Público nesses 18 anos de carreira. Eu sempre fui muito bem recebida, as ideias sempre foram ouvidas, algumas foram implementadas, outras não, mas sempre houve espaço de discussão, de debate, de implementação dessas políticas públicas, desses projetos, também da especialização das promotorias de violência contra a mulher. No âmbito associativo, nós criamos em 2014, a época era o Dr. Felipe Locke, que ele se aposentou, mas ele é um grande amigo. Ele criou, a meu pedido, a Diretoria das Mulheres, que é a primeira diretoria de mulher da nossa classe no Brasil, e isso teve uma repercussão. Outros estados também criaram as diretorias das mulheres. A própria CONAMP, a nossa Associação Nacional de Promotores de Justiça, tem uma comissão das mulheres, que eu fiz a solicitação e sou a coordenadora, e eu vejo um grande avanço, mas não é fácil. É um trabalho de luta diária, é um trabalho de convencimento e demonstração da necessidade. Nós temos que comprovar sempre a necessidade desse investimento, e eu digo o seguinte, ainda não é o suficiente para nós termos um trabalho de excelência na instituição Ministério Público no combate à violência contra a mulher. Nós queremos mais, nós buscamos mais, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir alcançar mais avanços para os direitos das mulheres, para que as portas do Ministério Público estejam sempre abertas para as mulheres em situação de violência. Agora tem o segundo aspecto, Carol, que é o aspecto pessoal, é o aspecto como mulher, é o aspecto de eu querer ter voz e que a minha voz seja ouvida, não só institucionalmente. Por isso que eu passei a usar as redes sociais. E isso sim, eu fui uma das pioneiras, se não a pioneira, e eu fui muito criticada. E eu vejo que todas as pessoas, principalmente mulheres, que ousam, que têm algumas iniciativas diferentes, que têm algumas iniciativas corajosas, que se expõem de forma positiva. Eu não entendo de forma negativa, porque a gente quer a divulgação do nosso trabalho, a gente quer alcançar a sociedade. Eu sempre fui uma promotora que saí do meu gabinete e fui ver o que a escola precisava, o que a delegacia precisava, fui na prefeitura, fui nas secretarias. Esse é meu estilo de trabalho, essa é a minha personalidade. E com as redes sociais, a gente consegue fazer essa articulação muito mais fácil, com muito mais visibilidade. Então, no começo, fui muito criticada, eu até perdi amigas por conta disso, porque falaram que estavam envergonhadas com o trabalho que eu estava fazendo, porque eu quis mostrar o lado da mulher, que gosta de se arrumar, da mulher que trabalha, isso tudo para gerar um incentivo à mulher a ser dependente financeiramente, para gerar um incentivo à mulher a estudar, a correr atrás dos sonhos dela, porque eu fui criada assim, eu fui educada assim, o exemplo que eu tenho de mulheres na minha família são de mulheres batalhadoras, que não têm vergonha ou medo de se expor, porque elas não estão fazendo absolutamente nada errado. Então, talvez eu seja um pouco mais avançada nessas ideias, mas é isso que eu sempre quis passar. Falar que você quer aparecer no meu entendimento, é covardia quando você não enxerga o resultado positivo de um trabalho sério, que pode ser mais ousado para uma instituição mais conservadora, mas que tem uma vontade de conquistar mulheres, de ampliar o acesso ao sistema de justiça, e nada diferente disso.
Então eu sofri muito, só que hoje, com as redes sociais aí de uns tempos para cá, algo tão natural que as próprias instituições têm redes sociais, as próprias instituições fazem divulgação, as próprias instituições debatem, postam notícias, decisões, comentam situações importantes para o conhecimento da sociedade, então isso acabou ficando uma coisa natural e se sedimentou aquilo que eu não desisti, eu acreditei e eu não liguei para as críticas muito duras muitas vezes, mas que a minha vontade superou e eu fui em frente. Não sei se eu estou certa ou errada, eu sei que eu fui de acordo com o meu coração, com o apoio da minha família, porque eu não faço nada sem perguntar para eles, a gente tem uma rede familiar de apoio, e acreditando que eu estava no caminho certo, respeitando a minha personalidade, a minha essência de promotora de justiça e de mulher brasileira. E na realidade, eu acredito que muitas vezes quando alguém vai até a rede social, se fica muito com a sensação, né? Ah, ela não quer mais ser promotora, agora ela está tentando, talvez, não é uma divulgação, alguma outra coisa, ou vai para uma carreira política, ou vai ser youtuber. E não é verdade, você estava usando as redes sociais em favor, não é, de algo em prol dessas mulheres, para a sua função enquanto promotor. Eu acho que às vezes demorou um pouco, talvez, para as pessoas perceberem isso, que isso é sim possível. Não é que é possível essa utilização, não só das redes sociais, mas de toda a mídia, né, da imprensa, sempre a favor de um trabalho que você já realizava. Eu acho que realmente você foi uma das precursoras em relação a isso, que abriu o caminho para outras pessoas que hoje utilizam. Eu acredito que as críticas hoje já reduziram, ou ainda você tem que provar que é esse o seu caminho? Eu não sei porque eu não ligo mais tanto quanto eu ligava antes. Então eu procuro olhar para frente, fazer meu trabalho sério, meu trabalho feliz, porque é importante você estar feliz com o que você faz e respeitar também a personalidade das pessoas. E aqui não é uma crítica, quando eu falo, não sou promotora de gabinete, não é uma crítica. Existem numa instituição, Carol, personalidades diferentes no desenvolvimento da sua função. Então, tem promotoras que são mais de comunicação com a sociedade, tem promotoras que são mais acadêmicas, tem promotores que são mais dedicados a esse trabalho de gabinete mesmo, e isso vai se somando e formando uma instituição dinâmica, moderna, forte e eficaz, eficiente. Então, não é uma crítica, mas eu também gostaria, quero e espero que a minha personalidade como promotora de justiça seja respeitada também, porque eu não fiz mal para ninguém, nem faço, pelo contrário. Eu atendo todos os colegas que me procuram, todas as colegas que me procuram, todas as mulheres da sociedade brasileira que me procuram, a minha vida, em prejuízo da minha vida pessoal, inclusive, é dedicada a isso, e todo mundo sabe, eu não tenho vergonha de falar. Agora, o que só para fazer aqui um parênteses no que você falou, pegar esse gancho, quando você fala, ela não quer mais ser promotora, ela quer ser youtuber, ou ela quer ser da comunicação, ou ela quer ser da política, qual é o problema? Que mal nós estamos fazendo se a gente quer escolher ter uma outra atuação também que seja compatível com a nossa carreira? Claro, política você não pode exercer uma atividade político-partidária, nem se candidatar a algum cargo público, político, partidário, porque é uma vedação constitucional. Mas isso não impede de você escolher, não quero mais ser promotora ou juíza e quero ser política. Ou se você consegue ter uma atuação de falar nas redes sociais, de dar aula, cursos online ou até presenciais, sendo promotora. Eu acho que a gente sabe o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Isso não quer dizer que a gente não quer mais ser o nosso eixo, o nosso coração, que é a nossa carreira como juíza ou como promotora de justiça. E isso é importante que a sociedade saiba e veja. Outra coisa, quem que vai falar do Ministério Público se não nós? Exato. Eu acompanho os seus posts e você me dá aulas diariamente. Quem que vai falar da magistratura do jeito que uma juíza como você, comprometida, inteligentíssima, que ama, a gente dá para ver que você ama a sua profissão, vai falar melhor do que você sobre a magistratura. É você que tem que mostrar para a sociedade, é você que tem que falar. E isso que eu me sinto na obrigação de mostrar para a sociedade o papel do Ministério Público no combate à violência contra a mulher e em outros assuntos também que eu possa falar, desde que eu domine a matéria e saiba qual é a mensagem que eu estou passando. E é uma forma, inclusive, de você conseguir realizar melhor o seu trabalho. É isso que, para mim, causa um pouco de estranheza, às vezes, esse tipo de crítica. Porque se através disso, não é, isso te prejudicasse, você estivesse boicotando o trabalho, mas é o contrário.
Então, eu não consigo realmente, para mim, eu como fiz comunicação, né, eu fiz jornalismo, para mim é uma coisa natural essa necessidade de comunicar com as pessoas. E eu acho que a função de um promotor é essa também, né? A promotora atende público, as pessoas têm que chegar até a promotoria, esse trabalho que você faz é maravilhoso. E até uma coisa que eu tenho uma curiosidade em relação a isso. Desde o começo, você já tinha tudo isso estruturado? Ou a necessidade, porque são mil coisas, né, que você foi fazendo. Você já pensava em tudo isso? Ou as coisas foram se tornando necessárias com o tempo? Né? Você fez uma coisa... Ontem me perguntaram isso, se quando eu comecei a fazer as coisas, eu pensava algo macro, em algum objetivo lá na frente, não. Naquele momento era necessário, por exemplo, o projeto O Tempo de Despertar, que eu desenvolvia a ressocialização do agressor. Eu não esperava que o projeto seria uma das bases de uma lei federal que hoje alterou a Lei Maria da Penha, e colocou a medida protetiva, o encaminhamento obrigatório dos homens aos grupos reflexivos. Eu não pensei nisso, mas eu fiz de uma forma que pudesse, algum dia, trazer um resultado maior do que os grupos que eu fazia na promotoria. Mas eu só desenvolvi porque eu vi a necessidade de um projeto de prevenção à continuação do ciclo da violência. E a gente não tem que trabalhar só com a mulher, só com a punição, com o empoderamento feminino, com as políticas públicas para as mulheres, com a proteção dessas mulheres. Nós temos que olhar o outro lado da violência também. E isso não é passar pano na cabeça do homem agressor. Nós sabemos, mas a sociedade não sabe. Por isso que é importante falar. Você, como juíza, sabe que esse projeto não é uma suspensão condicional do processo, não é uma transação penal, não é uma medida despenalizadora. Mas a sociedade não sabe. Então, você tem que explicar. Olha, ele vai continuar sendo processado, mas, paralelamente a um processo criminal, haverá uma indicação para ele frequentar um grupo reflexivo de homens que vão debater essas questões de masculinidades para que ele consiga desconstruir esse comportamento tóxico e violento e não continue nessa escalada da violência, podendo, inclusive, cometer um feminicídio contra aquela mulher. Então, está nas nossas mãos essa prevenção. A gente consegue evitar um crime de feminicídio, mas eu não pensei nele, óbvio, quero que seja um projeto maravilhoso, mas eu não fico esperando, Carol, algo perfeito, super estruturado. Não, isso é um erro. Eu trabalho com o que eu tenho à minha disposição, sempre com ética, com respeito, sem prejudicar ninguém, fazendo aquilo que eu posso fazer institucionalmente. Eu não sei se só eu que não estou ouvindo. Gabriela, acho que estamos sem som. Cortou seu som. Está me ouvindo? Acho que aconteceu alguma coisa aí que ficou sem o seu áudio. Não, tá sem. Não sei se você está me ouvindo, a gente não te ouviu. No meio da sua fala, ficou sem som. Se você quiser sair, eu te chamo de novo. Para que a gente possa te chamar. Enquanto ela consegue voltar. É um trabalho, gente, maravilhoso. Quem não conhece, porque é um trabalho diferenciado, né? Quer dizer, é um trabalho diferente. A gente está muito acostumado com o trabalho do Ministério Público nos autos, né? Também atendendo o público, mas esse trabalho assim, em larga escala, realmente é diferente. E o trabalho de qualquer um de nós, juízes, promotores, na mídia, deixa eu ver se eu consigo, aqui, vou chamar novamente, ainda é muito recente também, né? E tudo que é novo causa um pouco. Voltou. Okay, agora está com som. Mas o que eu estava falando, Carol, é o seguinte, que a gente tem que se sentir feliz com o que a gente faz. Sim. Realizada, feliz. Então, assim, os projetos que eu desenvolvi e as iniciativas que eu tive sempre foram com respeito, sem prejudicar ninguém, com ética, que é muito importante você agir com ética quando desenvolve carreira, quando atua em carreiras como as nossas. Isso é ética entre os colegas, ética com a instituição
de uma forma geral, com os nossos superiores, ética com a sociedade brasileira, porque nós não temos poder nas mãos para nós temos poder nas mãos para mudar a sociedade brasileira, a realidade das pessoas e atender as pessoas que precisam do Ministério Público e do Judiciário. E quando precisam é porque estão com algum dos seus direitos violados. Somos nós que vamos ajudar a resolver essa situação. Então, esse é o meu fundamento. Não espero o momento perfeito, não espero o projeto perfeito, não. Eu pego uma ideia, vejo se ela pode ser executada e vou atrás dos instrumentos que eu tenho à disposição. Sempre de uma forma despretensiosa, sempre com humildade e sempre respeitando a minha instituição, o Poder Judiciário também e a própria sociedade brasileira. Óbvio que eu não concordo com tudo, óbvio que eu discordo muitas vezes de posições, até dentro de casa. Eu e minha irmã, a gente trabalha em vários projetos e a gente discorda de muita coisa. Ela fala, isso daí já é exagerado. Ela fala. Eu falei, não, mas eu também acho que você não está me enxergando, que você não está ouvindo o que eu estou falando. Então, mas é bom esse debate, é bom, né? E a gente se respeita e tudo bem. Quando eu vejo que eu vou perder a discussão, eu finjo que o telefone tocou, ou que meus filhos estão me chamando, eu saio correndo. Aí eu saio correndo. Sabe quem que você me lembrou? Não sei se você conhece, sabe a história? O desembargador Malheiros, que a gente perdeu há pouco tempo, que subia, né, nas comunidades. Ele dizia isso, que qualquer ofensa aos direitos humanos, ele considerava uma ofensa pessoal e ele achava que ele tinha que combater. E ele, no começo, tinha muitas críticas, né? Porque ele ia lá onde o problema estava, onde estava acontecendo e tentava resolver ali. E, para mim, ele é um exemplo, porque tudo que ele conseguiu... E também tinha muita crítica, né? Muita gente achava isso, que era um assistencialismo, que talvez não fosse a função. E eu acho que, assim, o que você faz é muito interessante, porque é o que eu estava falando aqui. A gente sabe que o Ministério Público faz o atendimento ao público. Então, não é novidade, né? Atender. Só que, assim, então, quer dizer, eu digo assim, crítica, porque você está atendendo público, eu acho que já começa a ser estranho. Só que, assim, além de tudo, você conseguiu levar não sei que potência. Não é? Porque você conseguiu fazer um canal para que quantas mulheres pudessem ser ajudadas? Que talvez não soubessem. Como a gente sabe como é difícil uma mulher que sofre violência, às vezes buscar um caminho, acreditar. Eu estava conversando ontem com uma delegada, a doutora Fernanda, que aliás é sua fã, lá do Paraná. Gosto bastante dela. Ela estava falando sobre isso, que muitas vezes, até falando agora um pouquinho da mídia, né, da imprensa, o fato de haver uma divulgação, a gente estava até falando do caso, por exemplo, do DJ Ive, né? Eu estava vendo a ex-esposa dele falando sobre isso, de uma primeira vez que ela foi e achou que ela denunciando, ela podia ser vítima de alguma coisa sem perceber que é o contrário. Aí ela conseguiria talvez uma proteção. Então, essas divulgações, muitas vezes, ajudam quantas mulheres? O fato de você estar conseguindo esse canal de comunicação, que a mídia fale do seu trabalho, que a imprensa se interesse, quantas mulheres, através disso, não vão perceber que elas têm, sim, uma lei que as protege? Porque ainda hoje, quanta gente ainda não sabe da legislação, né, do trabalho do Ministério Público, que tem, sim, uma delegacia especializada. A gente acha, nós que trabalhamos com isso, para nós parece muito óbvio que tudo isso existe, mas a gente sabe que o Brasil é enorme, não é isso? E muita mulher ainda não sabe que ela tem, sim, esse caminho para ser protegida. Você acha que a imprensa pode ajudar? Não, a imprensa pode ajudar muito, a imprensa ajuda. E a imprensa, a gente tem feito um trabalho junto com a imprensa. Eu tenho muitos amigos e amigas jornalistas e a gente faz um trabalho de também mudar a forma como elas passavam essa mensagem da violência contra a mulher. Ah, matou por ciúmes, não sei quem, porque a mulher estava em tal lugar. De alguma forma, é uma mensagem inconsciente. Mas é essa naturalização da violência, essa tentativa de justificativa da violência contra a mulher. Então, a forma como os jornalistas, às vezes, passam a mensagem vai errado, vai contra os direitos das mulheres. Então, aos poucos, a imprensa tem dado as notícias de uma forma muito mais respeitosa aos direitos das mulheres, o que é super necessário e o que é excelente. E essa divulgação na imprensa, Carol, antes nós não tínhamos a divulgação de tantos casos na imprensa diariamente de violência contra a mulher. De uns tempos para cá, ficou, eu digo, né, houve uma glamoralização da violência contra a mulher, o que pode ser ruim, porque nós não podemos falar de glamoralização em situações de violência, de risco, de crimes gravíssimos contra os direitos humanos.
E qualquer uma de nós está sujeita a esses crimes. Por outro lado, nós temos que pensar no lado positivo. Está atingindo a sociedade? Está atingindo as instituições públicas com comprometimento com a causa, para que tomem atitudes mais drásticas, mais rígidas em relação à prevenção e ao enfrentamento à violência contra a mulher? Se a resposta é sim e não há prejuízo nenhum, não tem problema. Eu sempre vejo, como se fosse, né, o princípio das nulidades. Qual que é o prejuízo? Dá para arrumar? Não dá? Então anula, tira. Se dá, vamos arrumar, vamos ver o lado positivo e vamos aproveitar o ato jurídico. É esse o sentido. Agora, o que eu acho é o seguinte, nós temos aí uma limitação para comentar decisões jurídicas, para comentar casos concretos, e isso eu acho errado, porque ninguém está questionando a atuação funcional do colega, ninguém está falando sobre a pessoa física. Nós estamos falando sobre posicionamento, sobre eu como uma especialista, o que eu acho dessa situação. E não o que eu faria num caso concreto, não é isso. Há um limite que deve ser respeitado da independência funcional e do livre convencimento motivado do juiz, ok. Mas nós também temos o direito, como especialistas, e as pessoas querem ouvir a nossa voz, porque nós temos aí já temos uma certa credibilidade com a sociedade do que nós pensamos a respeito de determinada situação. Então, eu acho que isso não pode ser usado para tolher a nossa liberdade de expressão. A comunicação é importante, que os casos venham à tona com uma apreciação técnica, não de mérito de atuação, mas com uma avaliação técnica, com um comentário técnico de especialistas. Então, muitas vezes eu antes não, mas às vezes eu fico com um certo receio de comentar alguns casos. Isso é ruim porque acaba, de certa forma, tirando a nossa voz, a nossa força e também a informação correta para a sociedade brasileira, de forma a própria sociedade formar a sua convicção sobre um caso concreto. Sim. Ainda há, não é? Eu acredito que muita desinformação mesmo. Até em relação a, muitas vezes, há uma divulgação, uma tentativa de informação sobre a Lei Maria da Penha, por exemplo, mas sempre ainda tem um certo viés, às vezes até um pouco machista. Né? Eu mesma, quando eu falo sobre isso, outro dia eu fiz um post, né? Um vídeo sobre a questão, uma coisa tão óbvia, né? Do pai visitar o filho, né? Que não é pelo fato de dele estar separado, não é? Que ele tem, nem era lei violência doméstica, nada disso. Era mais sobre o dever do pai de estar presente, dever de convivência, enfim, da mãe permitir. O que teve de homem falando sobre a Lei Maria da Penha? Eu falei, gente, não é nem o tema, mas que era por que o homem não tinha a Lei Maria da Penha, para eu falar também sobre alienação parental, e que, enfim, é interessante isso, né? Aí eu falei, olha, não tem porque não precisou. Né? Vocês têm que achar bom. Sem querer, de forma alguma, defender qualquer tipo de desigualdade, mas nós precisamos, às vezes, de discriminações afirmativas. Nós temos aí, a cada 15 segundos, cara, uma mulher que sofre algum tipo de violência no Brasil por ser mulher. Nós temos a cada 1h30 uma mulher que é morta, é assassinada cruelmente pela condição do sexo feminino, pela violência doméstica ou por questões de preconceito ou discriminação contra essa mulher. Nós temos a cada 3 mulheres brasileiras uma mulher que sofre violência. Então, nós não podemos fechar os olhos a uma situação de desigualdade como essa. Nós precisamos ter um diploma legislativo protetivo das mulheres para equilibrar essas situações. E só assim nós vamos conseguir a igualdade material. Porque se nós temos um pano de fundo de violência contra a mulher, e isso acaba acarretando uma desigualdade social entre homens e mulheres tremenda, porque essas mulheres não alcançam os cargos de liderança porque elas sofrem violência política. Elas não alcançam os cargos de liderança porque se elas trabalham muito, chegam tarde em casa, muitas vezes elas apanham do marido, elas sofrem violência psicológica, elas sofrem violência moral. Elas não conseguem, de alguma forma, estudar porque elas são acusadas de alienação parental ou são acusadas de serem péssimas mães, péssimas esposas. Elas não podem ter as suas escolhas em relação à maternidade, se querem ou não ser mães, porque elas vão ser consideradas mulheres fora do estereótipo esperado pela sociedade brasileira. A orientação sexual das mulheres também sempre é posta muito em jogo, como se elas fossem menos ou mais pela orientação sexual, pelo estilo dela, pela personalidade dela. E isso é pano de fundo para
essas questões de desigualdade entre homens e mulheres na sociedade. Então, todos os dias nós temos que combater essas situações, nós temos que informar, mostrar os resultados. Eu gosto de trabalhar com resultado positivo. A minha resposta às críticas, a minha resposta a qualquer tipo de conflito é com o resultado do trabalho. Um trabalho positivo, um resultado que acaba, de alguma forma, com grande parte dessa desigualdade, da violência contra a mulher, um trabalho de prevenção. O resultado do trabalho é o que eu respondo às críticas e a essas contradições que muitas vezes são injustas. As pessoas criticam muito e não fazem tanto. Então, acho que a gente tem que parar de se criticar, se ajudar mais, se respeitar mais e buscar resultados, porque a gente não está numa fase para demorar muito para mudanças significativas na sociedade brasileira. Verdade. Duas coisas que eu queria te perguntar. Uma é que tem algumas mulheres pedindo ajuda aqui, dizendo que só confiam em você. Em relação a essas mulheres, qual é o canal, né, para elas entrarem aí, conseguirem entrar nessa rede de proteção e de auxílio que você criou? Carol, durante a pandemia, eu percebi que as mulheres poderiam sofrer mais violência por estarem num convívio forçado, sem válvulas de escape, que todos os relacionamentos acabam ficando mais conflituosos em situações de desgaste, de crise econômica, de crise sanitária, de insegurança jurídica. Então, são fatores que acabam, de alguma forma, intensificando a violência doméstica. E eu fiquei muito preocupada porque, sem a pandemia, já era difícil a mulher ir até uma delegacia. Muitas vezes, sem criticar delegados, não é isso, é a estrutura da sociedade brasileira que é machista e julga a mulher. Muitas vezes, na delegacia, ela sofreu uma violência institucional, ela era desestimulada, havia um percurso muito extenso para que ela conseguisse uma medida protetiva, ela não tinha informação, e eu sempre me preocupei muito com isso. Que está na pandemia, que ela iria estar afastada de uma porta de entrada do sistema de justiça para pedir ajuda. E eu sempre recebi muitas denúncias, desde as redes sociais, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, meu e-mail institucional. Eu, de alguma forma, tentava orientar essas mulheres e fazer aí uns encaminhamentos de uma forma caseira e para que elas tivessem proteção. Tanto que eu tinha já umas 2 ou 3 estagiárias que trabalhavam voluntariamente para ajudar essas vítimas. Não estagiárias do Ministério Público, tá? Estagiárias de direito que me procuravam, para deixar bem claro aqui. São estagiárias de direito. E durante a pandemia eu falei, bom, eu preciso que essas mulheres peçam ajuda. Institucionalmente, nós não tínhamos esse canal ainda, a não ser o e-mail do Somos Muitas, que foi o e-mail utilizado para o caso do João de Deus, quando eu recebi as primeiras denúncias, quando eu usei a minha voz para ir no programa do Bial, para abrir a porta para outras mulheres. Eu sabia que eu poderia ter problemas, não institucional, porque se eu tivesse problema institucional, eu não o faria. Eu sabia que não haveria. Mas problemas aí de muita demanda, de como encaminhar essa situação e até de uma perseguição, de ameaças, enfim, por conta da importância e da grandeza desse caso. Mas eu fui corajosa, enfim, desde esse caso nós temos um e-mail no Ministério Público chamado Somos Muitas, em que as mulheres fazem suas denúncias por esse e-mail. Mas muitas não conhecem. E aí eu fiz o seguinte, eu utilizei a minha voz durante a pandemia para criar um canal de denúncias de uma forma simples. Peguei um chip de um celular, o aparelho de celular do meu filho, que eu sempre tenho que deixar registrado, que foi o aparelho de celular do Arthur, que eu trouxe de viagem para ele, porque ele falou que vai fazer uma denúncia anônima contra mim, para mim mesma. Então, eu peguei o celular dele. E aí eu criei um número de WhatsApp, num WhatsApp Business, em que você manda uma mensagem, automaticamente você tem a resposta, e nessa resposta tinha um link para a mulher pedir ajuda. Foi despretensiosamente e contei com a ajuda de amigas que já trabalham nessa rede de proteção, amigas de luta, parceiras de trabalho de combate à violência contra a mulher. E eu falei, bom, se eu tiver em uma semana 100 mulheres me ajudando e uns 10 pedidos de ajuda, tá bom. Em uma semana eu tinha 1000 mulheres ajudando e 100 pedidos de ajuda. E é o projeto Justiceiras, que a Lei Maria da Penha prevê o atendimento multidisciplinar, fácil, rápido, eficaz para a vítima de violência. Então, nós temos no Justiceiras atendimento jurídico,
socioassistencial, psicológico, médico, da rede de acolhimento, que é aquela melhor amiga, que não é advogada, não é psicóloga, mas com a sua história de superação ou com a sua profissão, quer ajudar uma outra mulher. E hoje, Carol, nós nos transformamos. O aparelho de celular do meu filho se transformou se transformou no maior projeto online do mundo de atendimento às vítimas de violência. E nós temos hoje 8.000 mulheres voluntárias trabalhando para os justiceiras nas mais diversas áreas, Brasil e em 19 países do mundo. E já atendemos mais de 8.000 mulheres vítimas de violência. Entendi. Então, na verdade, a melhor forma é através desse WhatsApp, porque algumas estão dizendo que tentaram entrar em contato e não conseguiram, que o celular é hackeado. Ah, tá. Bom, vamos lá. Nós temos que falar também dos outros canais, para prestigiar o trabalho de toda a sociedade brasileira, das instituições do sistema de justiça, no combate à violência contra a mulher. Nós temos o Ligue 180, que está à disposição da mulher brasileira, e eu participo de várias reuniões de grupos de trabalho, estou fazendo a sensibilização das colaboradoras do 180. Eles estão cada vez mais equipados e preparados para atender a mulher vítima de violência. É o canal oficial da mulher brasileira, Ligue 180. E muitos desses casos vão para nós, porque eles têm uma parceria, nós temos um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério das Mulheres para que esses casos mais graves, em que há qualquer tipo de abuso de autoridade ou de omissão ou de agressor com influência sobre a vítima, sejam encaminhadas para o Ministério Público local, para as providências cabíveis. Então, o Ligue 180 hoje é muito eficaz e vem melhorando a cada dia. Nós temos também os canais de denúncia do Ministério Público local, do seu estado, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Todos os ministérios públicos têm a sua ouvidoria em que você pode acessar pelo site e pedir ajuda. Nós temos também a Ouvidoria das Mulheres, recém-criada, há um ano criada no Conselho Nacional do Ministério Público, onde eu atuo e estou à frente, já que deixando os meus agradecimentos ao meu chefe, Dr. Oswaldo de Albuquerque, conselheiro nacional conselheiro e ouvidor nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, e também ao Procurador-Geral da República, Dr. Aras, que é o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo trabalho desenvolvido e por esta oportunidade, essa abertura de portas para as mulheres brasileiras terem mais um acesso ao sistema de justiça. E também, Carol, para ser justa e também divulgar o trabalho que vem sendo feito, quero parabenizar em seu nome, em nome da minha irmã Maria Domitila Mansur, o trabalho das conselheiras e conselheiros do CNJ no enfrentamento à violência contra a mulher. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, com várias resoluções, recomendações, com grupos de estudo para o enfrentamento à violência contra a mulher. Parabenizando também a minha querida amiga Renata Gil, presidente da AMB, pelo engajamento, e aí vendo como é importante uma mulher em cargo de liderança se preocupando com as mulheres e fazendo a diferença. A Renata tem trabalhado muito, de forma incansável, na defesa dos direitos das mulheres, não só nosso, institucional, como das mulheres brasileiras. A Vanessa Matheus, grande amiga de longa data, a esposa do meu colega Fernando, que também quero parabenizar e dizer que eu tenho um morro de orgulho delas. E aqui, só para não falar que eu estou sendo privilegiando as mulheres, quero cumprimentar o Paulo Penteado, que é o presidente da APMP, onde eu atuo como diretora da APMP Mulher, parabenizar também o Dr. Murrieta, que é o presidente da CONAMP, da nossa Associação Nacional de Membros do Ministério Público, onde eu coordeno a Comissão de Mulheres. Muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem, pelo trabalho que vocês desenvolvem, pelas oportunidades que estão dando, não só para a nossa instituição, como para todas as mulheres e famílias brasileiras. Eu agradeço o seu trabalho, né? Isso tudo que é feito, muito importante isso que você colocou, que as pessoas confiam em você, lógico, e tem que confiar mesmo, mas que outros promotores também são confiáveis. Algumas falaram que tem problema, né, que às vezes não adianta ir até a delegacia. Vá até o Ministério Público, há outros canais, como você já colocou. O importante é não ter medo, né? Tem que sim denunciar, tentar. Não tem como a doutora Gabriela aqui olhar todo mundo que está colocando aqui
para ajudar uma a uma, enfim, é como vocês mesmos estão falando, ela tem muitos afazeres. O que você fez em relação ao João de Deus foi maravilhoso, né? Bem Ele o que a foi gente preso hoje. Ele né? foi, Foi preso, né? o seguinte, gente, não é que ele foi preso hoje, não, já Estava preso havia, em casa, né? ele já estava cumprindo prisão em regime domiciliar, por conta da idade avançada dele e do estado de saúde. Então, não é que o judiciário é ruim, não é que o STF liberou, não há essa questão. Nós temos, e você fala muito isso, parar de criticar o sistema de justiça, o Poder Judiciário, o Ministério Público, e ver tudo de bom que a gente faz, e o esforço também que nós fazemos diariamente para cumprir a lei. O que tem que mudar, muitas vezes, são as leis que são fracas ainda no combate à violência contra a mulher, principalmente na execução penal, e em casos gravíssimos, em crimes hediondos e em crimes que são cometidos por verdadeiros predadores sexuais que não deveriam ter direito ao regime domiciliar. Não é o João de Deus, a lei é igual para todos. Se tivesse outra pessoa nessa mesma situação, ele também teria direito ao domicílio. Não há qualquer tipo de privilégio. Nós, quando julgamos ou quando atuamos como Ministério Público ou Judiciário, aqui eu não sou juíza, mas eu estou falando porque eu tenho conhecimento de causa, tendo em vista aí a maior parte da minha família ser do Judiciário, e eu respeito a justiça e o trabalho de todos os juízes brasileiros e do Ministério Público também. Nós temos que perceber que nós temos que cumprir a lei. Nós não podemos agir diferentemente disso. E o nosso comprometimento é com as leis, com a Constituição Federal e com a sociedade brasileira. Então, nós temos que lutar para mudar leis que, de alguma forma, privilegiam réus em detrimento do direito das vítimas e do direito da sociedade. Então, aqui, só deixa eu não me exaltar. Só porque eu não estou fazendo júri. É promotor, é mais exaltada. Você é tão calma, Carol, e eu sou super exaltada, porque aí que está a diferença entre a Domitila e a Gabriela. Mas é perfeito, porque, na verdade, às vezes a sensação que a gente tem, eu sei que você tem, daqui a pouco você tem que sair, só rapidinho também, é que todo o sistema legislativo ele é feito para quê? Para privilegiar quem está errado. Não é nocível, quem não tem razão consegue protelar, procrastinar, quem tem razão quando ganha demora, e no crime também, a vítima acaba sempre, a sensação que a gente tem é que ela muitas vezes não consegue ser ouvida, não consegue a proteção que ela precisa ir rápido, isso precisa mudar. Né? A gente está tentando. Né? Inclusive, a gente está tentando ter voz para isso, né? Nas redes sociais. Eu gosto muito, Carol, desse termo julgamento com perspectiva de gênero, e aqui eu vou além. É uma gestão institucional com perspectiva de gênero. Gestão institucional com perspectiva de gênero. Para você colocar mulheres em cargos de liderança, para você privilegiar também situações em que as mulheres estão em situação de desigualdade institucionalmente falando, fazer com que essas mulheres sejam incentivadas a ocupar esses cargos, e também nessa gestão administrativa, com essa perspectiva de gênero, para que sejam feitas cada vez mais melhorias nas varas e promotorias, nos grupos de trabalho, nas comissões, para atender as mulheres da sociedade brasileira que sofrem violência. E nós não estamos afastadas, nós mulheres juízas e promotoras, não estamos afastadas também deste risco de sofrermos violência. Nós também sofremos violência doméstica, nós também sofremos violência política, nós também sofremos violência institucional, e nós também sofremos aí outros tipos de violência pela condição do sexo feminino, por sermos mulheres. Então, a lei é para todas e deve ser respeitada por todos e todas as pessoas, na defesa dos direitos daquelas pessoas que naquela situação estão em vulnerabilidade, estão fragilizadas por conta de alguma violação aos seus direitos. É só isso que eu espero. Uma gestão institucional e um julgamento, atuação institucional com perspectiva de gênero. Isso muda a realidade, isso muda o comportamento social. É essa a nossa esperança depositada no Ministério Público e no Poder Judiciário brasileiro. E eu estou falando como mulher, que já sofreu na pele o que é ser mulher sem conseguir ter acesso aos nossos direitos. Não como promotora de justiça, como cidadã, como mãe, como filha, como irmã, como amiga de muitas mulheres que não conseguiram
o respeito aos seus direitos, mesmo batendo nas portas do sistema de justiça. Casos isolados, não é a regra, são exceções. Por isso eu falo para a sociedade brasileira, confiem no Poder Judiciário, confiem no Ministério Público. Aliás, o Ministério Público é, sim, o grande parceiro da sociedade brasileira e nós nunca vamos nos afastar desse nosso ideal e dessa missão institucional que é lutar por todos os direitos que, de alguma forma, estão sendo ameaçados pela ação de outras pessoas. Perfeito. E eu falo o seguinte, para quem critica um pouco essa postura, né? Alguns falam, a magistratura não tem que fazer esse papel de campanha em sinal vermelho, esse assistencialismo, o Ministério Público. Eu espero que um dia nós não precisemos fazer isso, né? Que a sociedade amadureça para que realmente nós possamos viver, não é, uma época em que as pessoas se respeitem, as mulheres possam viver de uma forma com mais respeito, sem violência. Aí realmente não vai ser necessário. Hoje, para prevenção, é o nosso papel. Então, eu acho maravilhoso esse teu trabalho. Só posso te agradecer. Eu sei que eu queria ficar conversando com você assim muito mais. Vamos ver se a gente marca outras vezes. Eu sei que você tem uma live daqui a pouquinho. Então, eu queria te pedir para você falar suas palavras finais. Nossa, tanta coisa ainda para te perguntar. Não, pode, a gente pode ter mais uns 5 minutinhos, Carol. Vamos em frente. Só para falar do caso do João de Deus, o seguinte... que esse caso, como chegou até você, né? Como é que foi, então? O João de Deus não estava solto, ele estava em regime domiciliar. Só que houve hoje o oferecimento de outras denúncias, porque são vários casos, são mais de 200 vítimas com denúncias a serem oferecidas pelo abuso sexual sofrido. Foram mais de 500 vítimas ouvidas, alguns casos estavam prescritos, outros casos houve a decadência, porque são casos cometidos antes da lei de importunação sexual, antes de 2018, em que havia em alguns crimes a necessidade da representação no prazo de 6 meses para a vítima. A representação é a manifestação de vontade, entre aspas, eu quero que o autor dos fatos seja processado. 6 meses para uma mulher vítima de violência é um tempo exíguo, um tempo insuficiente para a conscientização, para romper a vergonha, o silêncio, a culpa, para ter apoio e a orientação do que deve ser feito e como fazê-lo. Então, a partir de 2018, com a lei da importunação sexual, que alterou na parte processual penal a natureza das ações penais sobre crimes sexuais. Então, hoje em dia no Brasil, todos os crimes contra a dignidade sexual da mulher são processados mediante ação penal pública incondicionada. Responsabilidade, competência e legitimidade do Ministério Público, independentemente da vontade da vítima, e sem que haja um prazo para a vítima autorizar o Ministério Público a agir. Perfeito. Porque muitos casos o que a gente via é que quando chegava na audiência, a vítima já tinha sido convencida, né? E muitas vezes eu ficava chocada, vou falar já que estamos só nós aqui, por até advogadas. Às vezes eu falava, meu Deus, é uma mulher convencendo outra mulher que o que ela sofreu não é uma violência. É que o que ela, de certa forma, deslegitimando. É tão difícil ela chegar até onde ela chegou, e aí chegava na audiência, às vezes a advogada do réu convencia a mulher que aquilo não era. Para quê, né? Ele te ajuda, você depende economicamente dele. Então, eu acho que essa iniciativa foi sensacional. Muito. Nós lutamos muito para isso. Eu acho que todos os crimes de violência contra a mulher deveriam ser mediante ação penal pública incondicionada. Não faz sentido eu, como promotora, oferecer uma denúncia por um crime de lesão corporal, porque é de ação penal pública incondicionada, e lá nós temos o laudo de exame de corpo de delito, a autoria e materialidade, e não oferecer a denúncia pela ameaça, sabendo que houve ameaça naquele contexto de violência, mas a vítima não sabia que precisava usar a palavra representação, ou eu quero que seja processado. Então, eu acho que há uma desproporcionalidade entre a lei, entre a justiça, entre a resposta a ser dada àquela mulher e o crime cometido. E a punição que o agressor deveria receber por todos os crimes que ele cometeu. Então, assim, essa é a minha posição, que tem pessoas que acham radicais, mas em direito das mulheres, nós não podemos relativizar nem os nossos direitos, nem a violência e nem o risco, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Não são crimes cujos réus fazem dele o seu modo de vida,
o seu estilo de vida de cunho patrimonial, por exemplo. Não, é um comportamento, são crimes comportamentais. E os comportamentos são inesperados. De uma hora para outra, aquela mulher pode ser vítima de um feminicídio. Uma vez, né? Cumpre a nós zelarmos pela proteção dessas mulheres. Nós não podemos mais ser o quinto país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. Só para aqui, então, João de Deus, hoje ele foi preso, foi uma nova prisão, foi o pedido de prisão preventiva do Ministério Público, já parabenizando o trabalho dos meus colegas promotores de Goiás, principalmente o Luciano Miranda, que faz um trabalho maravilhoso, que está hoje em dia em Abadiânia, como promotor de justiça, para atuar nesses casos, e ele ofereceu denúncias contra outras vítimas e já fez o pedido de prisão preventiva para o senhor João de Deus, que voltou à prisão. Mas a prisão estava deferida já, tá? Que ele estava em regime domiciliar. Só esclarecendo a Mari, uma moça que disse que até chegar à audiência a mulher já morreu. Mari, tem medidas protetivas, exatamente para evitar. Né? A hora que a mulher vai até uma delegacia, faz, né, a sua denúncia, conta o que aconteceu, isso vai até o juiz, né? O Ministério Público pode pedir, ou mesmo a mulher falando ali na delegacia, e ele vai determinar algumas medidas protetivas, exatamente para evitar que isso aconteça. Então, se você está sendo vítima, vai, relata, que vai te proteger. Não vai acontecer de morrer, né, até a audiência. Por favor, gente, não, nada disso. É a medida, sim, de proteção. Vão afastar o agressor, né, vão impedir, inclusive, que ele chegue perto do teu trabalho, da sua casa. Tem muitas medidas aí que podem ser tomadas. Não espera acontecer, não. Não é isso? E eu sou promotora da execução, agora eu estou há um ano no Conselho Nacional do Ministério Público, mas eu nunca me afastei da atividade fim das promotorias de justiça, foi a primeira vez durante a minha carreira, mas na atividade fim eu percebo a importância das medidas protetivas, como elas de fato evitam os crimes de violência contra a mulher, elas evitam a escalada da violência. Então, acreditem nas medidas protetivas, peçam as medidas protetivas, juntem o máximo de prova que vocês conseguirem, busquem ajuda, procurem justiceiras, o Ligue 180, Ouvidoria das Mulheres, os canais também do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público Local, a Defensoria Pública, OAB. Se você está numa situação emergencial de violência, não tem jeito, 190, chamem a polícia, porque só assim a gente consegue evitar esse crime. Nós temos também a necessidade do engajamento da sociedade civil. Se você conhece uma mulher que está sofrendo violência, denuncie por ela. Hoje há a possibilidade de denúncias anônimas, sem você se identificar. Dê o máximo de informações que você consiga para as autoridades competentes. A gente pede a investigação, a gente pede o contato com essa vítima, aproximá-la do sistema de justiça, da rede de proteção aos direitos das mulheres. Peça ajuda. Sozinha a gente não consegue sair da violência, mas a gente consegue se nós tivermos apoio, proteção, incentivo e mais. Algo que vocês falaram aqui, que eu quero terminar com essa palavra. Confiança. Exato. Confiem. Outra coisa, não leiam as notícias naquele coisa rápida de hoje, a gente lê as notícias de forma instantânea e a gente já forma a nossa convicção, o nosso entendimento sem se aprofundar. E isso nos induz a erro. Isso faz com que muitas vezes fake news ou notícias distorcidas montem a nossa opinião. Sejam livres, independentes, montem vocês a sua própria convicção. Se aprofundem nas notícias, nas informações. Não entrem naquele efeito manada que está todo mundo pensando igual e de muitas vezes de forma polarizada, politizada, para demonstrar a sua ideologia política. Não podemos entrar nessa cilada, senão nós estamos, de alguma forma, impedindo a defesa dos nossos direitos e calando pessoas que são importantes informadores, influenciadores, para levar essas informações para a sociedade brasileira. Então, a minha palavra final é confiança. É a confiança que eu tenho no Ministério Público, no Poder Judiciário, que me faz todos os dias acordar com vontade cada vez mais de exercer a minha profissão. E aqui eu quero parabenizar todos os juízes e juízas, muitos meus amigos, deixando um beijo muito grande para o meu amigo Guto Barrichello, que é um juiz excelente, que sempre me apoiou, que sempre também
combateu a violência contra a mulher e é meu grande incentivador. Quando eu falo para ele que eu estou desanimada, ele fala assim, Gabi, você é a promotora. Se você estiver desanimada, aí a gente não sabe o que fazer, porque você sempre é uma inspiração pelo seu ânimo. Então eu quero continuar assim e, por favor, também tenham confiança no meu trabalho. E vejam sempre o lado bom das coisas e o lado positivo. As pessoas não têm só o dark side, pelo contrário, poucas têm. E muitas têm um lado bom, generoso e comprometido com a sociedade brasileira. É isso Um beijo mesmo. Beijo para minha mãe Regina Mansur, que é advogada. Um beijo para o meu pai Antônio Mansur, que foi desembargador. Também quero mandar um beijo para o desembargador Ivan Sartori, por todo o apoio e incentivo que ele dá ao meu trabalho. Quero deixar um beijo para a doutora Domitila Mansur, minha irmã. Ela tá aí Doutor na Antônio live. Mansur Filho, nosso juiz atleta, orgulho da nossa família, e meu irmão João Mansur, advogado. E um beijo em nome da minha família para toda a sociedade brasileira, para todos os membros e membras do Poder Judiciário, e existe sim a palavra membras, tá? Porque eu já fui criticada por conta disso, e eu gosto de falar. Não é que ela é errada, ela existe, é que ela não é muito usada, então parece ser algo errado. Não existe na língua portuguesa membras do Ministério Público. Eu sou uma membra do Ministério Público, gosto de ser chamada como membra, mas também não imponho que outras mulheres sejam chamadas como membras do Judiciário do Ministério Público. Cada um tenha liberdade de expressão. Então, confiança e liberdade, que é o que eu mais prezo na nossa vida. Um beijo para todos e todas vocês. Obrigada, Gabriela. A Domitila estava aqui, falou que te avisou que ela estava assistindo. Obrigada, Domi. Vários juízes aqui presentes também prestigiando. E só avisar a Mari que quem não cumpre medida protetiva vai preso, tem que noticiar. Então, não vai ser morto, não. Tem que noticiar. Quero te agradecer, foi maravilhosa a nossa live. Vamos ver se a gente Obrigada, Carol, obrigada. E eu também, só para falar que eu não leio os comentários quando eu estou nas lives, porque é um jeito de eu não me desfocar. Porque, como eu faço muita live e dou muita entrevista, essas questões, eu acabo tendo que focar. Então, eu não fico olhando muito os comentários, quem entrou, quem saiu. Aí, as pessoas que estão fazendo as lives comigo, se tiver algo importante, me falam. Então, peço desculpas, mas já cumprimentando todas as pessoas aqui presentes e apoiadoras do meu trabalho. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e com saúde. É isso aí, obrigada. Eu sei que você tem outra live, agradeço todo mundo. Quarta-feira, outra live, 6 horas. Vejam na página aí da Pamages ou na minha, @juiza.carolina Navarro. Vamos acompanhar aí o projeto. Parabéns pelo seu trabalho. Você está fazendo um trabalho maravilhoso de informação. Continue, vá em frente. Você é fera. Sou sua fã. Obrigada. Nossa, que apoio maravilhoso. Obrigada. E acompanha aí o projeto Justiça de Saias, Justiceiras, que é maravilhoso. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.